Fala galera, estamos aqui mais uma vez no canal da EBD, no programa Alvoroço, com essa galera top demais. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito bacana, que é sobre Jesus, que é o centro das nossas vidas. E a pergunta de hoje é: o que faz de Jesus um herói? E aí galera, fala pra mim, na opinião de vocês, o que fazia de Jesus um herói? Ele amava as pessoas, não importando o que elas faziam, porque ele odiava o pecado, não as pessoas, tá? Então ele via em cada pessoa uma oportunidade de alguém brilhante, era isso aí. Fala pra mim, Pedro. Eu creio que assim, o que diferencia é um pouco do que o Lucas falou, é o caráter, né? Porque herói não é aquele que tem poder, herói é aquele que tem um caráter que é o padrão de Deus, que é Jesus, né? É o próprio padrão. A gente vê, vamos dizer assim, no mundo da Marvel dos heróis, a gente vê que o que faz um super vilão? O vilão também tem, muitos também tem poderes, Exatamente. mas porque eles usam aquele ali pro mal, eles não têm caráter. É o que faz, vamos dizer assim, do Capitão América, um grande herói, do Homem de Ferro, que eles têm um caráter ali de justiça, de querer ajudar as pessoas, né? Na Bíblia a gente também vê alguns, vamos dizer assim, personagens ruins, né? Personagens malignos que tinham poderes, não poderes assim, como super vilões, mas também tinham influência e tudo, né? Reis, imperadores, até mesmo mágico, né? Tem o Simão mágico, que tinham poderes, não se comparam ao poder de Deus, mas tinham poderes, mas usavam para o mal. O próprio Satanás, ele tem poder. O próprio diabo. Mas, fala pra mim, Renata, o que você acha disso? Olha, Jesus, ele tinha, além desse amor todo, ele tinha aquela vontade de estar sempre ensinando quem estava perto. Ele estava sempre atribuindo valor às pessoas. Ele fazia as pessoas crescerem. Eu acho que um herói não é só aquela pessoa que te resgata ou que te salva, mas é aquela pessoa que te faz se sentir melhor, que te transforma todo dia. Lucas, para resumir essa questão de Jesus, o que faz de Jesus um herói, eu diria que a vontade incondicional de levar o bem ao próximo. Talvez seja isso. De maneira incondicional, ele busca levar o bem ao próximo. Muito bom. Fala. Enfim, tá ligado? Tá. Reforçando o que todo mundo disse aqui. No caso, não é só a cruz que fez de Jesus um herói pra gente. Ela principalmente, porque demonstrou tudo o que ele sentia ali, de se entregar como um inocente pra gente que é tão pecador, e a gente sabe que a gente peca muito e que a gente tem muitos erros, mas apesar de tudo ele odeia o pecado e não a gente. Então esse amor de continuar amando a gente, mesmo que a gente cometa erros que ferem o coração dele todo dia, e mesmo assim continuar direcionando a gente, continuar ajudando, eu acho que isso faz dele um herói, de mesmo depois da cruz ele continuar com a gente, de estar sempre direcionando, dizendo, é assim, filho, faz assim, sabe? Então, eu acho que isso caracteriza um herói, que a vida dele foi para ajudar as pessoas, e mesmo depois dele ter cumprido o propósito dele, ele continuou ajudando as pessoas. Então, não é você cumprir teu propósito e parar. Você cumpre teu propósito e você continua fazendo aquilo. Eu acho que é isso que... Que isso, gente? Palmas aí. Que isso. Respostão. A resposta dela do Lucas, pra mim, eu acho que foram sensacionais, né? Que isso sempre me remete a quando Pedro, ele nega Jesus por 3 vezes, e aí ele volta e Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Jesus perdoa Pedro e fala pra ele assim, apacenta as minhas ovelhas. Cara, ele negou Jesus 3 vezes. E esse amor que move o coração de Jesus a perdoar as pessoas, né? Esse amor que perdoa deliberadamente, assim, incondicionalmente, perdão mesmo. E Deus prova, exatamente, pastor. E Deus prova esse amor continuamente, através disso. O que vocês têm a me dizer sobre isso? O que vocês acham sobre isso? Desculpa, Lucas, eu fiz a citação do versículo, né? Sim. Romanos 5,8. Deus prova o seu amor para conosco, sendo Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Na verdade, quando você vê, às vezes, o conflito do herói em salvar uma população, ele diz, olha, quantas pessoas de bem vão ser salvas, né? Quantas pessoas de bem estão sob essa influência, ou sobre correndo perigo. Eles falam sobre pessoas de bem. Jesus veio para salvar as pessoas de bem e aqueles também, né, que a gente pode dizer que não eram tão de bem assim. Pastor, eu tenho uma pergunta então para o senhor. Por que Jesus ama as pessoas independentemente dos seus erros? O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus ele não é medido pela nossa métrica humana.
a nossa métrica tende a ter um tipo de amor que é responsivo. A gente ama quem nos ama. O amor de Deus, ele é diferente, né? O amor de Deus, ele é um amor ágape, um amor divino, não é? E o amor de Cristo é um amor sacrificial. Por isso que é diferente. Então, se eu cometer o pior dos pecados, Jesus vai continuar me amando. É tão difícil, cara, a gente às vezes entender isso sem... Se você não passar por uma experiência de receber o amor de Deus, você não pode entender como é que isso funciona. Lucas. Às vezes as pessoas aí do lado de fora ficam pensando assim, mas como é que pode? Fulano fez isso, e agora? Cara, Deus, ele não pensa como a gente. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Graças a Deus por isso. Na verdade, imagina, cara, se eu ou qualquer um de nós aqui estivéssemos no lugar de Deus, em alguma situação de fez isso? Bem feito, mano. Se ferrou. É um amor que nos constrange Pastor. e nos transforma, né? Interessante. Jesus, ele nos criou. Logo, nos criou para mantermos relacionamento com ele. A quebra desse relacionamento foi por intermédio do próprio homem que pecou. Então, Deus, a todo momento, ele está predisposto a restabelecer essa aliança. Então, o que o pastor está falando é exatamente isso. Independente de como você se porta, ele visa meios e formas de restabelecer essa comunhão e esse relacionamento. Por isso, incondicional. É bem como uma família mesmo. Um amor de mãe, por exemplo. Você vai, fala várias coisas horríveis, você faz várias coisas, mas aí a mãe continua lá te amando. Porque mesmo com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas, ainda assim, você foi criado por ela. Você é parte da vida dela, é parte de tudo que ela criou na vida dela. Então, o amor de Deus é mais ou menos dessa forma. Você continua sendo... Não, no nosso caso, nós continuamos sendo filhos. E nos outros casos, as pessoas continuam sendo criaturas de Deus. Muito bom. Cara, que essa galera tá top e afiada demais. Gente, então você de casa, isso para nós é o que faz de Jesus o nosso herói. E você que não conhece esse herói, ele tem poder para transformar a sua vida e mudar você por inteiro. A gente encerra aqui mais um bloco do canal Alvoroço, do canal da EBD, programa Alvoroço. Top demais. Fica aí que a gente já volta pro próximo bloco. Fala, galera, voltamos aqui com mais um bloco do canal da EBD, o programa Alvoroço, que essa galera que tá aqui para alvoroçar tudo. Gente, a gente tá falando sobre Jesus, que é o nosso maior herói, o que fazia dele o nosso herói, né? E a gente crê nisso, todo mundo aqui em concordância com isso. E uma parada que eu achei muito interessante quando eu li. Dá para, Pedro. Gente, ele é engraçadinho assim mesmo. Uma parada que eu achei muito interessante. O fato de Jesus ter todo o poder, ser o nosso herói, ele sabia quem era. Um pouco antes da crucificação, Jesus ele sente um pouco de medo, de desespero ali, né? Que ia ser crucificado. E ele pergunta para Deus assim, se possível, passa de mim esse cálice e tal, né? Aí acontece o que tem que acontecer. E eu queria perguntar para vocês, por que permanecer no propósito é tão importante? Porque Jesus, apesar de sentir aquele medo, ele não fugiu. Ele permaneceu no propósito. Fala para mim, Lucas. Fala, Lucas. Nossa vida é uma viagem. E o que Jesus veio para fazer... Que isso, quase um filósofo. Quase um filósofo, ou pensador. Mundo de ideias. E toda viagem tem um destino e tem um caminho. O que Jesus veio fazer é ser o nosso GPS quando a gente está nessa viagem. E se você não tiver um propósito, um caminho traçado, e baixar um Waze, um propósito pirata, você vai cair dentro de uma favela, que são os perigos da vida. E isso é uma coisa que não é legal. Então, por isso é bom estar com alguém que já conhece o caminho do início ao fim. A pessoa que se chamou o caminho, né? E é importante isso, demais. Lucas, eu acho que assim, pessoas determinadas que mudam o mundo, né, que movem o mundo. Quando eu estou determinado, eu coloco meu propósito acima dos meus sentimentos. Tipo, no sentido de acima das sensações, do que está presente. Porque eu tenho um alvo, eu tenho um foco. Né? O apóstolo Paulo, ele vai dizer que não julgo que tenham cansado, mas tem para mim uma coisa. Esquecendo o que ficou para trás e focando no que está diante de mim, eu sigo para o alvo. Então, assim, Paulo sofreu, Paulo apanhou, ele fala, oprimidos, desanimados, sabe? Ele sofreu muita coisa, mas ele continuou firme no propósito dele, porque ele colocou o foco dele em Deus. Porque ele tinha
o que o Senhor tinha para ele acima do que ele estava passando, acima do momento. Ele colocou a eternidade acima do momento. Fala pra mim, Ana, o que você acha disso? Eu estava conversando aqui, com eles aqui no intervalo e a gente estava falando que o que faz um herói ser um herói, a gente tem que pensar também no que faz um vilão ser o vilão. Quando a gente pensa no que se passa, né, no universo da Marvel, a gente pensa, o que faz o Thanos ser um vilão é que ele, com o pretexto de fazer algo bom, vou livrar, não é a humanidade, né? Vou livrar que a população geral sofra de escassez através disso. Vou sofrer aqui para poder com que todo mundo ter recurso. E aí ele faz com que uma coisa que seria boa, que seria um propósito bom, ele faz de uma maneira ruim. E isso faz com que ele seja um vilão. E quando a gente pensa em fazer algo, a gente tem que pensar, o propósito da coisa tem que ser tão boa quanto a coisa. Então a gente tem que fazer as coisas com propósito para que não seja uma vilão, não se torne. Um vilão, uma vilã, né? Muito bom, muito bom. Então você de casa, não desista do seu propósito. Use Cristo como seu maior exemplo. Siga no seu propósito, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, por mais medo que dê. Siga no teu propósito até o fim. Então, Lucas, caramba, você está interrompendo o bloco aí. Deixa eu posso falar. Claro, o pastor quer falar, gente. Pastor. Pastor quer falar. Aqui, Não, o que você falou sobre até o fim, acho que a coisa mais marcante que tem na Bíblia é o próprio Jesus. João 13:1 diz, tendo amado os seus discípulos, aqueles que estavam com ele, amou-os até o fim. Muito Então, bom. o próprio exemplo de Jesus. O propósito fez com que ele perseguisse até o final, não desistisse. Né? E a Bíblia fala sobre isso, sobre aqueles que não recuam. Tem um propósito? Vá até o fim. É isso que é importante. Muito bom. O pastor vai chamar o próximo bloco. Próximo bloco, por favor. Fala, galera. Voltamos aqui no canal da EBD com mais um bloco. A galera tava dispersa aqui, dormindo um pouquinho. A gente está falando sobre o que fazia de Jesus um herói. E nesse bloco a gente vem falando sobre o discernimento de Jesus. Jesus tinha discernimento espiritual? Sim, tinha, obviamente. Quem lê a Bíblia sabe disso. Galera, lá em Lucas 7,37, uma mulher, ela invade a casa de um fariseu sem a permissão e vai lá para ungir Jesus. E todo mundo ali fica meio apavorado com essa situação, tipo assim, o que essa mulher está fazendo aqui? Exceto Jesus. Jesus aprovou a atitude daquela mulher, a ação daquela mulher. Por quê, gente? Por que ele fez isso? Trazendo para hoje em dia, é como se um mendigo tivesse invadido uma festa de um rico, uma festa de gala, e lá dentro tivesse um convidado especial, que no caso era Jesus, ele tivesse ido direto nesse convidado, e esse convidado tivesse recebido ele com o maior prazer. Isso aconteceria hoje em dia? Vocês fariam isso, sendo o ricaço da festa? Eu nem posso, porque eu não sou rico, então assim, sou duro, gente. Ainda não cheguei nessa realidade. Assim, eu acho, Lucas, que a palavra de Deus diz que o Senhor esquadrinha nossos corações. Né? Ele conhece o coração do homem, conhece o nosso pecado e conhece a nossa... Ele pastor minha alma. Eu estava ali sentado, ele veio atrás de mim de novo. Então, assim, Jesus viu o coração dela. Ele estava ali na casa do povo, do fariseu, o povo que se achava muito, mas ele sabia o coração. Inclusive, depois, gente, se vocês quiserem ler esse capítulo 7, quando Jesus fala que aquele que muito é perdoado, muito ama. Sabe? Aquela mulher ali, ela não foi atrás de bajulação, ela não foi atrás de querer atenção, ela queria Cristo. Ela foi aos pés de Jesus e ela foi lavando os pés de Jesus. Muito bom. Então a gente pode dizer que Jesus entendeu, identificou o propósito do coração daquela mulher. Ele conhece o nosso coração. O que você diz para mim, Ana? Uma coisa que eu acho interessante é que ela fez diferente de todo mundo. E aí, o que vem na minha cabeça nesse quesito é que não é porque todo mundo está fazendo uma coisa que ela está certa e não é porque ninguém está fazendo a coisa que ela está errada. Que isso, gente? A pensadora. Agora aqui. O pensador. Muito bom. Fala pra mim, Xandinho. Cara, tinha que ser pra mim. Eu acho que... Tá ligado. Eu acho que tudo que resume tudo, todas essas perguntas se resumem na palavra empatia. Porque Jesus se coloca no lugar, na terra, como homem.
E ele se colocou no lugar dessa mulher. Por isso que ele reconheceu que isso era bom. Que isso, moleque. Ô, crânio. Um moleque Cabeça que não é à toa, gênio. gente. Vemos por aqui no Alvoroço. Fala, Thalita. Olha, eu vendo nessa situação, eu vejo que Jesus foi como Tony Stark, que aos estalar seus dedos ele se sacrificou pelo planeta Terra inteiro. E como Jesus fez com essa mulher. Cri, cri, cri. Não, isso aí tá muito bom que você usou, cara. A grande verdade é que Jesus, ele é o maior herói, ele é o padrão para os heróis. Então, assim, aquilo que a gente vê na mídia, em filmes, é só seguir a história dele, que é o maior, não é o maior herói, ele é o herói. Seria o Homem de Ferro, que é o melhorzinho mesmo lá, cara. Não, eu digo que, tipo assim, Ó, ele é o eu padrão tenho pra mais- tudo. Tá bom. Show. As respostas foram Esse maravilhosas. aqui. E a gente segue. Vamos lá, eu tenho mais uma pergunta pra vocês. Pode ser. Desafiadora. Diferente, Jesus e Eva, quando Jesus estava no deserto, ele não cedeu à tentação. Só que Eva, quando estava lá no jardim, muito antes de Jesus, a serpente tenta Eva, oferece aquilo que ela não podia comer, e ela foi lá e cedeu e comeu aquilo que não se deveria. Como os poderes de Jesus ajudaram Jesus a vencer essa tentação? Porque tudo é lícito, mas nem tudo convém. E o que ele fez ali foi não usar os poderes. Porque a gente pensa num herói, por exemplo, o Doutor Estranho tem o poder de destruir o mundo, gente. É o meu favorito, ele. Eu vou pagar um pau pro cara. É estranho, realmente. Igual a mim. É. E ele hesita. Todos eles, gente, eles têm poder de destruir uma cidade. E quando eles não observam a conduta deles, eles fazem isso. E viram quem? Os vilões. Então a gente tem que fazer aquilo que convém é aquilo que está aliado ao propósito que Deus tem nas nossas vidas. Porque cada decisão que a gente toma no dia a dia influencia. Cara, até a escolha do ônibus que você vai pegar para ir para a faculdade vai afetar alguma coisa no seu futuro. E Deus sabe disso. Então, se você perdeu aquele ônibus, ele sabe que você teve um bom motivo no propósito dele para lá no futuro ele se cumprir na sua vida. Acho também uma das, vamos dizer assim, Jesus usou um dos maiores poderes que ele tem é o conhecimento da palavra, né? Diferente de Eva, porque quando o diabo tentou a Eva, ele falou, mas será que foi assim mesmo que Deus falou? Não foi isso? Então, o diabo distorceu a palavra de Deus ali e Eva ficou fragilizada. Agora, quando o diabo veio, era só não, porque está escrito, está escrito, está escrito. Então, assim, Jesus usou a palavra de Deus, como o conhecimento da palavra, como poder para destruir ali as armas do diabo, diferente de Eva, que quando o diabo lançou uma palavra e distorceu o que Deus disse, ela fraquejou. Eu acho que, exatamente como o Lucas falou, o mais difícil não é você poder usar e ter que usar. É você ter o poder, você ter a possibilidade de não usar, optar por não usar. Isso é muito difícil. E sem entender muito o que Eva fez ali, ela não tinha a Bíblia, ela não tinha o Salmo para poder falar também, igual a coisa falou, mas ela tinha o que? A ordem direta de Deus. Ela tinha a palavra viva de Deus ali no jardim. E o que a gente pode aprender aqui é o que o Salmo 119 vai dizer, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não pecar contra ti pode ser substituído por te obedecer, porque a obediência a Deus não levaria ao pecado ali. E se ela tivesse guardado o que Deus falou para Adão, para ela ali no jardim, e guardado aquilo e levado aquilo em conta na hora que a serpente falou, isso vai para os nossos dias também. A gente tem que guardar tudo que a gente ouve. Cada palavrinha que a gente ouve num culto, num coisa, quando sair da porta da igreja, cara, não deleta não. Guarda aquilo ali onde vai ser importante para as suas fraquezas depois. Acho que o herói, talvez o grande feito heróico do próprio Cristo é o esvaziar-se a si mesmo. Filipenses diz, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Né? Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Cara, então, ele não usa os poderes que ele tinha. Isso é ser herói. Acho que duas das coisas que mais influenciaram ali naquele momento para diferenciar o que Eva fez do que Jesus fez é conhecimento e preparação. Nossa. E eu quero dizer a todos que essa garota é minha filha. É a filhinha do papai. Galera, então a gente encerra aqui mais um Alvoroço. A gente encerra esse mês, foi muito bacana. Breve tem novidade para você pro próximo mês. Não deixa de seguir a gente, assiste lá, se inscreve no canal. Vai ser top demais, tem sido uma benção, tá? Eu convido a você, em qualquer ADVEC do Brasil que você entrar, a qualidade é altíssima de EBD. Vai lá todo domingo às 9h30. Vai na ADVEC mais próxima da sua casa aí. Não importa o estado que você esteja lá. Se você não pode comparecer, internet, lá, canal
da EBD. Tá bom, gente? Ficamos aqui então, encerramos com mais um Alvoroço.